Fazer também a transmissão aqui no Instagram, tá? Então por isso eu vou ficar assim, aqui, lá, tal, pra... Ah, mas o lugar que eu falei? Não, comecei agora. Aí ele ficou mais no nosso particular, nosso privado, né? Então é isso, nós vamos começar então, né? Nossa apresentação de hoje é sobre feedback, né? E a importância que o feedback tem na nossa motivação, na nossa proatividade, na nossa realização e até o fato de a gente conseguir ressignificar algo, né, que talvez não esteja tão bom quando um feedback é feito de forma correta. Até às vezes a forma como a gente conversa com a gente mesmo, né, não deixa de ser um feedback, né? A questão é que o nosso cérebro, o cérebro mais pré-histórico, nosso cérebro chamado reptiliano, né? Que é um cérebro, nós temos o cérebro límbico e temos também o córtex, tá? E o límbico é mais relacionado às emoções e o córtex é mais relacionado à questão mesmo de raciocínio. Que nós temos uma herança genética do nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro de fuga, de fugir da dor, né? De luta e de fuga, que preconiza muito o aspecto negativo, sabe? Isso é uma coisa que está no nosso DNA, né? Está na nossa herança. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nesses números aí, né? O que você vê ali na tela nesses números ali? Tudo correto? Não, 6 mais 6 está errado. 14, Então ali tem um erro, né? Mas olha só, todas as demais somas estão certas, mas tem uma que está errada. E foi justamente ali que a gente focou. Então nós temos, tá, podemos dizer, hábito de focar no que está errado. Mas, Mike, o que isso tem a ver com feedback? Tem a ver que quando a gente vai dar um feedback para alguém, como a gente tem esse hábito de ver, por exemplo, ali eu tenho 5 sentenças, né? E uma está errada, ou seja, 20% errada e 80% certo. Mas aí a pessoa ela passa justamente aquela que está errada. Então, às vezes, o feedback ele é negativo para a pessoa. A gente tem isso por hábito. Tá? E não é culpa nossa, a gente aprendeu isso com os nossos pais, com a nossa cultura, sabe? Mas será que um feedback, né? A não ser que se ele for feito de forma corretiva, e aí tem uma forma de a gente fazer isso que nós vamos abordar, que desenvolveria o volante ficou ali reflexivo. Tá tudo bem aí, volante? Tudo certo. Então esse é um fato, né? Então a nossa cultura ela enfatiza muito o que está errado e não valoriza o que está certo. E quando a gente passa um feedback e acaba só enfatizando o que a pessoa está fazendo de errado e não mostra para ela o que ela está fazendo de certo, às vezes isso pode ser desmotivador, né? Às vezes também quando a gente vê um amigo nosso, ou um parceiro nosso, ou um colaborador nosso, né? Ele está tendo resultados incríveis, aí você fala assim, cara, vou deixar esse cara solto porque sozinho ele vai, que é uma bala, né? Só que daí depois de um tempo ele começa a perder a performance, porque ele não tem mais o seu feedback. E aí ele percebe que um outro colaborador que tem certa dificuldade, tá? Ele tem mais a sua atenção do que ele. E aí se a gente for ver o porquê dele baixou a sua performance, foi porque ele não tem mais a sua atenção. Então é importante a gente dar atenção para todos ao nosso redor. Mesmo quando a pessoa está indo bem, dá um feedback positivo, né? Como você está indo bem, que maravilha, tal. Às vezes alguma coisa que a pessoa pode melhorar, mas encorajar ela, olha, continua assim, para que você possa ter resultados melhores, né? Uma coisa que eu vejo que estraga muito os feedbacks, né? É que a pessoa chega e fala assim, olha, você tá linda, maravilhosa, mas não sei o que. Ou seja, esse mais, ele estragou tudo que a pessoa... O mais não pode, porque senão parece que aquilo não foi
verdadeiro, não foi sincero, ok? E o feedback, ele tem que ser uma coisa muito sincera, tem que ser uma coisa lá de coração, sabe? Tem que ser uma coisa que você quer contribuir, que você quer colaborar com a pessoa, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, tá? Então o feedback ele vem do inglês, que é dar um retorno, né? E eu estava vendo que nós precisamos desse retorno, tanto quanto a água que a gente bebe, do ar que a gente respira e da comida que a gente come para nos alimentar. O feedback, ele é vital, a gente precisa de feedback. E tudo é feedback nas nossas vidas. Então, se eu não estou indo bem em alguma coisa, isso é um feedback. Feedback para que eu possa melhorar. Então, eu tenho que também saber interpretar as coisas que não estão indo bem na minha vida para melhorar. Procurar os recursos para melhorar, os mentores, os cursos, os métodos para desenvolver aquilo. Muito bem, hoje nós vamos abordar, tá, um processo de motivação que envolve a janela de Johari, tá? Tem como objetivo auxiliar no entendimento da comunicação interpessoal e nos relacionamentos com um grupo, ok? Esse conceito pode aplicar-se em um estudo da interação e das relações interpessoais em várias situações entre indivíduos, grupos e organizações, beleza? Então, a janela de Johari é essa aqui. Então, a primeira instância que a gente vê é que a gente tem um bonequinho que é você. Televisão, tá? Então você tá aqui, ó, e aqui estão os outros. No primeiro quarto, tá? Tanto você, a Sandra, se quiser, pode ver aqui no computador. É porque eu não estou vendo Ó, esse de perto. dá pra ver aqui também, tá? Então olha só, aqui no primeiro quarto, tá tendo que é a janela aberta, tanto você quanto os outros estão vendo. Então é a chamada arena, tá? Você está se expondo, os outros estão vendo e você também está se vendo. Mas aqui no quarto 2, não sei se você consegue ver, os outros estão vendo, mas você não está vendo. E aí que o feedback se torna valioso. Porque é uma coisa que você não está vendo, mas os outros estão vendo e os outros podem te ajudar. Isso é um processo de autoconhecimento. Entendeu? Então aqui estão os outros, né? E aqui estou eu. E aqui na janela número 3, ou no quarto número 3, eu não estou vendo, mas os outros também não estão vendo. Então é a janela desconhecida. Aquela coisa que está lá no inconsciente, aquela coisa que eu teria que fazer um trabalho muito profundo de autoconhecimento para nem os outros, nem eu estamos conseguindo ver. E no quarto número 4 é a chamada janela secreta ou oculta. É aquela pessoa que é mais ressabiada, ela não quer se expor. Ela cumpre as regras e ela tem muito medo de se expor, então ela oculta muitas coisas, ela não quer se mostrar. Entendeu? Talvez por alguma coisa. Então nós vamos trabalhar sobre essas 4 janelas, ok? As 4 premissas. Então, dentro do nosso feedback, nós vamos ter essas 4 áreas, tá? E é o que nós vamos fazer o exercício para você entender. Nós vamos fazer uma avaliação, tá? O pessoal de casa também pode participar, para ver aonde, volante, você se encontra dentro da janela de Johari, tá ok? Então a gente tem que tomar um cuidado também para jamais humilhar as pessoas com o feedback. O feedback, geralmente, ele deve ser passado no privado, não na frente de todo mundo, né? Para a pessoa ficar mais à vontade, não ficar exposta e tudo mais.